Queridos, nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, os versículos 22 a 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Nós vamos encontrar, queridos, a partir desta viagem de Jesus com seus discípulos, uma sequência de fatos. Jesus toma um barco juntamente com seus discípulos e vai para uma cidade chamada Gadara. Neste lago, eles são acometidos por uma tempestade terrível. Jesus está dormindo no barco. E os discípulos, com medo de que aquele barco afundasse, eles acordam Jesus e acordam desesperados porque eles estavam com muito medo daquela tempestade. E Jesus acorda, dá uma ordem para aquela tempestade e aquela tempestade obedece imediatamente à sua ordem. Eles chegam até a cidade de Gadara. Ali Jesus vai ao encontro de um homem possuído de uma legião de demônios. Legião era uma contagem do exército romano que representava de 3.000 a 6.000 soldados. Isso para nós termos ideia, queridos, da luta daquele homem, do sofrimento daquele homem, das tribulações daquele homem, sendo completamente dominado pelos demônios. Jesus liberta aquele homem, devolvendo-o à sociedade, devolvendo-o à sua família. Jesus retorna. No seu retorno, vai ao seu encontro um homem chamado Jairo. Jairo, ele era chefe da sinagoga. Jairo se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus, e pede para ele que ele vá até a sua casa. Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade e essa filha estava com uma enfermidade para a morte. E Jesus vai com Jairo até a sua casa. No caminho, uma mulher que vivia atormentada por uma enfermidade terrível, uma hemorragia ininterrupta que havia 12 anos a acometia, toca nas vestes de Jesus e é imediatamente curada. Uma mulher que não pediu essa cura para Jesus, uma mulher que não falou nada, mas no silêncio, na fé, na confiança, na esperança de que Jesus podia fazer algo por ela, ela toca em suas vestes e é imediatamente curada. Jesus continua a sua caminhada com Jairo, rumo à casa de Jairo. E no caminho, um homem vem ao encontro deles e diz para Jairo: Por que você incomodas o mestre? A tua filha está morta. Ali, Jairo recebeu a notícia do fim, do impossível, da dor. Sua filha está morta. Mas Jesus diz para Jairo: Não temas, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo. Chegando ali, ele encontra aquela criança morta. Mas com o poder que ele tem, como Deus que ele é, ele dá uma ordem para a morte. A morte se retira da vida daquela criança e Jesus ressuscita aquela criança. Quando nós vemos, queridos, o decorrer destes fatos, as sequências destes fatos, nós vamos encontrar lições preciosas para as nossas vidas.
nós vamos ver, queridos, que todos esses contextos foram contextos de lutas, foram contextos de tribulações, foram contextos de dor, contextos de lágrima, contexto de isolamento. Nós vamos ver, queridos, os discípulos apavorados, com medo por conta da tempestade. Nós vamos ver aquele homem completamente atribulado pelos demônios. Nós vamos encontrar o sofrimento de Jairo tendo sua filha enferma e depois recebendo a notícia que ela tinha morrido. Nós vamos encontrar uma mulher que lutava com uma enfermidade por 12 anos. Lutas, dores, sofrimento, tribulações, lágrimas. O que nós podemos aprender com esse Jesus, com esse Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Deus Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, queridos, nós podemos aprender que Ele é soberano e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele deu ordem para a tempestade e a tempestade cessou. Ele deu ordem para os demônios e aquele homem foi liberto do seu poder. Ele deu ordem para a enfermidade e aquela enfermidade se pôs fim na vida daquela mulher. Ele deu ordem para a morte e a morte saiu daquela criança, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, independente das lutas que passamos, independente das circunstâncias que passamos, independente das tribulações que passamos, nós precisamos crer que nós adoramos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nada é difícil para o Senhor. Por isso nós podemos descansar nos braços deste Deus que pode todas as coisas. Uma segunda lição, queridos, importante que nós precisamos aprender é que Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem o seu tempo de agir. Quando nós olhamos para a vida desta mulher que sofria dessa hemorragia, nós vamos ver que ela precisou esperar por 12 anos para ser curada, porque esse era o tempo de Deus para a vida dela. E depois de 12 anos, ela foi curada. Nós vamos ver, queridos, que Jesus permitiu que a filha de Jairo morresse. Quando Jairo falou com Jesus, ali naquele momento, Jesus poderia ter dado uma ordem para aquela enfermidade, como ele fazia. Ele poderia ter dito, pode voltar para sua casa que a sua filha já está curada. Mas Deus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito para a vida de Jairo e para a vida daquela menina. E ele permitiu que aquela menina morresse para que no seu tempo ele chegasse ali e a ressuscitasse. Muitas vezes, queridos, e principalmente quando nós passamos pelas lutas, pelas tribulações, pelas circunstâncias difíceis, e nós clamamos ao Senhor, nós queremos uma resposta imediata, nós queremos uma resposta rápida, isso é normal do ser humano. Mas Deus tem o seu tempo de agir nas nossas vidas. Deus, ele tem o seu propósito para cada um de nós, e nós precisamos aguardar o tempo de Deus, porque com certeza o seu tempo e no seu tempo virá o melhor para cada um de nós. Em terceiro lugar, queridos, nós vamos aprender que o não de Deus é tão abençoador como o sim de Deus. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, nos ensina a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós, queridos, gostamos de receber de Deus a resposta de acordo com a nossa vontade. Talvez se nós pudéssemos mudar esse versículo, nós oraríamos assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus.
Mas nós precisamos entender, queridos, que a vontade do Senhor é o melhor para nós. Portanto, o não de Deus é tão abençoador como o sim de Deus. Por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes nós oramos e nós dizemos assim: o Senhor respondeu a minha oração quando Ele faz aquilo que nós pedimos. Não, queridos. O Senhor sempre responde a nossa oração. Ele vai dizer não, Ele vai dizer sim. E o não dele e o sim dele são tão abençoadores quanto. Quando ele libertou aquele homem lá na cidade de Gadara, aquele homem pediu para ir com Jesus e Jesus disse não para ele. Por que Jesus disse não para aquele homem? Porque ele queria que aquele homem fosse um missionário junto à sua família e junto àquelas 10 cidades que rodeavam aquele lugar, Decápolis. E ele disse para aquele homem: vá falar para a sua família e para as cidades aquilo que aconteceu. Aquele que era um homem dominado pelos demônios, agora ele é transformado pelo Senhor Jesus num missionário que pôde testemunhar o poder, a grandeza e a glória de Jesus. Portanto, aquele não do Senhor Jesus foi abençoador para a vida daquele homem. Nós estamos passando, queridos, por momentos de lutas, nós estamos passando por momentos de tribulações, nós estamos passando por isolamento social. Pessoas estão sofrendo com ansiedade, com pânico, com depressão, algumas não dando conta e tirando a própria vida. Queridos, nós precisamos ter gravado nas nossas mentes e nos nossos corações aquela frase que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Cabe a nós, queridos, descansar nos braços fortes do Senhor e crer que Ele é o suficiente poderoso e que dá conta das nossas vidas, dá conta das nossas lutas, dá conta das nossas tribulações. Que possamos assim confiar, esperar e crer tão somente nesse Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, nós cremos no Senhor. Nós cremos no poder do Senhor. O Senhor é o Deus soberano, Deus que pode todas as coisas. Pai, nós estamos passando por todas essas lutas, por essas tribulações, mas nada, Pai, é difícil para o Senhor. O Senhor tem o tempo do Senhor para resolver esse caos. E nós vamos esperar no Senhor o tempo do Senhor, porque esse tempo é o melhor. O Senhor tem propósitos para as nossas vidas e para tudo o que está acontecendo. E nós glorificamos ao Senhor por isso. E clamamos ao Senhor: tire toda a ansiedade, Pai. Tire todo o pânico, tire todo o medo. Que possamos a cada dia confiar no Senhor, descansar no Senhor e entregar completamente a nossa vida aos cuidados do Senhor, sabendo que o Senhor é esse Deus maravilhoso que nos ama e que tem cuidado de nós. Abençoe, Pai, as nossas vidas. Abençoe a igreja do Senhor. Que esse tempo, Pai, seja tempo de testemunho, seja tempo da pregação do Evangelho, seja tempo, Pai, da restauração, que o Senhor possa usar a igreja do Senhor para a glória do Senhor e para o bem da humanidade. Nós amamos o Senhor, Pai, nós te adoramos e a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.